No sertão de Pernambuco, diziam que a onça não era mais bicho do mato, era arma de coronel. Quem desobedecia, quem devia, quem falava demais, desaparecia sem corpo, sem reza, sem enterro. Mas esqueceram de uma coisa: onça criada no ódio não escolhe dono quando sente o cheiro do medo. E quando o nome de Lampião começa a correr no vento, o terror muda de lado. Você está no tempo de cangaço. Diz de onde assiste e segura o fôlego, porque essa história cobra tudo. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. No sertão de Pernambuco, quando o sol se levantava, rachando a terra e fazendo o chão chiar, o povo já acordava com o medo grudado no sovaco. Oxente, não era medo de seca nem de fome, que disso o matuto entendia desde menino. Era outro troço, mais pesado, mais danado. A certeza de que a justiça tinha dono e que esse dono gostava de espalhar terror feito peia, bem dada em cabra indefeso. Diziam em Fuxico Baixo que a onça já não era mais bicho de mato. Vixe Maria! A onça agora morava num cercado fundo, arrodeado de madeira grossa, no fundo das terras de um coronel arretado, desses macho véi que se acham mais fortes que Deus. Quem trombava com ele por dívida, imposto atrasado, palavra atravessada ou denúncia inventada, acabava sumindo. Sem corpo, sem reza, sem Ave Maria no pé do ouvido. Não diga que era mentira porque todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de abrir a boca. O povo seguia a vida na marra. Feira pequena, mói de gente comprando farinha fiado, buchada rala dividida entre muitos, mói de roupa batendo no rio seco quando tinha água. As casas de taipa pareciam se segurar mais na teimosia do que no barro. E no meio desse aperreio todo, um nome corria feito vento quente: Lampião. Não era gritado não, era cochichado, falado de canto de boca, encabulado. Dizem que Lampião anda pelos lados do São Francisco. Não diga! Ouvi falar que os cangaceiros passaram ali para as bandas de Serra Talhada. Uns diziam que era cabra safado, outros juravam que era justiça com as próprias mãos. Mas todo mundo concordava numa coisa: quando o nome dele surgia, o poder dos coronéis começava a se coçar, invocado. Nesse pedaço de chão, quem mandava era o coronel Amâncio Bezerra. Homem seco, de olhar duro, pé de cana escondido na gaveta e papel passado no bolso. Ele controlava a volante, a coleta, a palavra e o medo. E a onça era o recado, era o aviso para quem se achasse esperto demais. Não se avexe não, que coronel sabe resolver, diziam os capangas, chamegando ameaça com sorriso torto. Numa manhã dessas, o sertão acordou mais quieto que o normal. Nem os bitim faziam zoada. O povo sentia que vinha coisa ruim. E veio. Soldados apareceram na porta de uma casa simples, de cerca torta e quintal varrido no capricho. Lá morava Joaquim Bento, vaqueiro direito, desses que Painho ensinou a respeitar palavra e mainha, ensinou a rezar antes de dormir. Homem de pouco falar e muito trabalhar. Casado com Maria das Dores, rapariga forte, fi de rapariga não, mulher de respeito, com um menino pequeno agarrado na barra da saia. Os soldados não explicaram muito. Só disseram que Joaquim estava sendo acusado de ajudar cangaceiro. Não diga. Abestado quem acreditasse. Joaquim nunca tinha visto Lampião de perto, só ouvira falar. Mas isso não importava. O papel já estava assinado. A denúncia vinha de um vizinho embromado com dívida e língua solta. Traição nasce assim, miúda, feito cobra se arrastando. Maria das Dores arengou, gritou, chorou. Oxente, meu marido é homem de bem. O menino se agarrou na perna do pai, chorando sem entender. Joaquim só abaixou a cabeça encabulado, sabendo que palavra de pobre não vale lapada diante de coronel.
Quando levaram ele, o povo espiava pelas frestas, com medo de até olhar demais. Ninguém se meteu. Se lascou quem se mete. Naquele mesmo dia, o sol se pôs vermelho, que nem sangue velho. O vento trouxe um cheiro estranho, misturado de terra, bicho e medo. À noite, quando a lua mal clareava o chão, o sertão escutou o rugido. Um rugido grosso, rasgando o silêncio. Eita peste! As galinhas se aquietaram. Os cachorros se encolheram. As mães apertaram os filhos. Maria das Dores caiu de joelhos no chão batido, com o menino tremendo no colo. Depois do rugido veio o silêncio. Um silêncio pesado que esmagava mais que grito. No outro dia, ninguém falou nada. Só se soube que Joaquim Bento tinha sido resolvido. Assim mesmo, sem detalhe. Coronel Amâncio mandou avisar que era castigo justo para servir de exemplo. A onça tinha cumprido o papel dela. O povo engoliu seco. Tô é besta se alguém achasse que aquilo era justiça. Mas o sertão guarda memória. E naquele mesmo dia, lá pras bandas onde o mato fecha e o chão corta o pé, Lampião parou o cavalo e ouviu um fuxico trazido por um coiteiro. Um caso de onça. Um homem comido sem culpa. Um coronel abusado demais. Lampião cuspiu no chão, invocado. Meu irmão, isso ainda vai dar arrumação, murmurou. E quando ele disse isso, o vento mudou de lado, sem ninguém perceber. Joaquim Bento não era homem de intriga nem de fuxico. Era vaqueiro de sol a sol, desses que conhecem o sertão pelo cheiro da terra e pelo jeito do vento. Tinha aprendido desde pequeno que palavra empenhada vale mais que dinheiro e que honra, uma vez perdida, não se ajeita nunca mais. Criado no lombo do cavalo, sabia lidar com bicho brabo, mas não entendia dessas maldades de gente grande. A terra que ele trabalhava não era dele no papel, mas era no suor. Um pedaço de chão seco, castigado, que só dava alguma coisa porque Joaquim acordava antes do sol e só largava quando o céu já estava coalhado de estrela. Plantava milho miúdo, feijão magro, criava umas cabras, um boi mais fraco. Vendia o que dava na feira de sábado, lá no arraial mais próximo. Dinheiro pouco, contado em moedas gastas, mas dava para manter a casa, comprar um pano para Maria das Dores, costurar roupa nova para o menino, pagar promessa em dia de santo. O problema começou quando o coronel Amâncio resolveu aumentar o imposto da terra. Disse que era ordem, que o governo precisava, que era para manter a segurança. Oxente, segurança de quem? Joaquim reclamou baixo, só entre conhecidos, dizendo que daquele jeito o matuto ia acabar morrendo de fome. Não falou alto, mas falou. E palavra solta sempre chega onde não deve. Foi aí que entrou a traição. Um vizinho dele, Zé Firmino, homem enrolado com dívida, vivia devendo ao armazém do coronel. Estava encalacrado, embromado até o pescoço. Quando o capataz apertou, perguntando se ele sabia de alguém metido com cangaceiro, Zé Firmino viu a chance de se salvar. Pensou pouco. Joaquim anda reclamando demais, disse. Vai que ele tem contato com Lampião. Não tinha prova nenhuma, mas no sertão daquele tempo, suspeita já era sentença. O papel foi escrito ligeiro. Denúncia feita, carimbo batido. A volante só esperava um motivo para mostrar serviço. Joaquim virou traidor da noite para o dia. Homem honrado, agora chamado de apoiador de bandido. Cabra safado, foi assim que escreveram o nome dele nos registros. Maria das Dores sentiu o aperto antes mesmo dos soldados chegarem. Mulher tem disso, o coração avisou. Naquela tarde, ela estava arrumando a casa, varrendo o terreiro, quando viu a poeira subindo na estrada. O menino brincava com um troço de madeira, fingindo que era cavalo. Quando os soldados pararam na porta, ela gelou. Joaquim Bento? Perguntou um deles com voz seca. Joaquim saiu, limpando as mãos na calça. Sou eu mesmo. Nem deu tempo de perguntar nada. Recebeu logo a acusação. Tá preso por ajudar cangaceiro. Vixe Maria. Joaquim sentiu o chão fugir dos pés. Tentou explicar, mas foi inútil. Palavra de pobre não atravessa farda.
Maria arengou. Gritou que era mentira, que aquilo era desmantelo, que o marido nunca tinha visto Lampião. Um soldado empurrou ela de lado. O menino começou a chorar, agarrado na perna do pai. Joaquim se abaixou, beijou a testa do filho. Cuida de Mainha, bichinho. Foi a última coisa que disse. Levaram Joaquim amarrado, passando pelo meio do povoado. Mói de gente fingia que não via, olhando para o chão, encabulado. Todo mundo sabia o que aquilo significava. Quem ia para o curral da onça não voltava. Era o fim sem cruz, sem padre, sem nada. Naquela noite, Maria das Dores não pregou o olho. Ficou sentada na porta, esperando, rezando, coisando o terço com a mão tremendo. O menino dormiu no colo dela, cansado de chorar. Quando o rugido veio, ela soube. Ave Maria. Não precisava de recado. O som entrou feito faca no peito e ficou. No dia seguinte, o capataz do coronel apareceu só para avisar. Seu marido foi resolvido. Era traidor. Disse isso como quem fala do tempo. Maria caiu no chão. Não teve corpo, não teve nada. Só o rugido ecoando na cabeça dela. O sertão seguiu, como sempre segue. Feira aconteceu, missa teve. Gente bebeu, riu, brigou. Mas para Maria e para o menino tudo tinha parado. A casa ficou grande demais, vazia demais. O dinheiro acabou ligeiro. As moedas guardadas foram embora em comida fiada. E junto com a fome veio o medo. Porque quem o coronel marca uma vez não larga fácil. Começaram os cochichos. Diziam que Maria estava na lista. Mulher de traidor também paga. O menino então nem se fala. Um dia um soldado passou olhando demais para casa. Outro dia um capanga perguntou onde ela ia, o que fazia. Maria entendeu o recado. Se ficasse, ia acabar igual. Enquanto isso, lá longe, nas veredas escondidas do sertão, Lampião escutava mais detalhes do caso. Um homem comido por onça, acusado sem prova, uma mulher e um menino deixados à própria sorte. Lampião conhecia bem esse tipo de história, já tinha visto demais. Coronel que usa medo como moeda, justiça feita no dente do bicho. Ele comentou com seus homens, sentado em roda, comendo carne seca e farinha. Isso aí não é coisa de Deus, não. É abuso. Um cangaceiro respondeu, esse coronel tá se achando dono do mundo. Lampião apertou os olhos. Todo dono demais esquece que o sertão cobra. Enquanto Maria das Dores juntava coragem para fugir, sem saber para onde ir, o nome de Lampião começava a se aproximar da vida dela, sem que ela soubesse. Primeiro como sussurro, depois como possibilidade. Porque quando o medo aperta demais, o povo acaba buscando quem enfrenta. E assim, sem alarde, a história foi se amarrando. A injustiça já tinha sido feita, a traição consumada, o amor arrancado. O que vinha depois ainda ninguém sabia direito, mas o sertão, danado e antigo, já tinha visto isso antes. Quando o abuso passa do ponto, alguma coisa sempre se mexe. Depois do rugido, o sertão nunca mais ficou o mesmo. O silêncio que veio em seguida era pior que grito de gente sendo arrancada do mundo. Era um silêncio grosso, pesado, que parecia sentar no peito do povo e não sair mais. Oxente, quem escutou aquela zoada, sabia que Joaquim Bento não ia voltar. Mas saber e aceitar são coisas diferentes. Maria das Dores passou dias andando pela casa, feito alma penada, olhando para o canto onde o marido sentava, para o prego onde pendurava o chapéu, para o banco de madeira que agora só juntava poeira. Não teve corpo. Não teve caixão, não teve padre chamando pelo nome do morto. No sertão, isso é castigo dobrado. Sem corpo, o luto fica torto, embromado. A dor não se arruma. Maria rezava, mas parecia que as palavras batiam no teto e caíam de volta. O menino perguntava do pai, Mainha, painho vem quando? E ela engolia o choro, dizendo qualquer coisa, porque verdade nenhuma servia para criança pequena. O coronel Amâncio mandou espalhar o recado. Disse que Joaquim era exemplo, que quem se metesse com cangaceiro ia ter o mesmo destino.
A onça não era segredo, era ameaça viva. O cercado ficava nos fundos das terras dele, perto de um mato fechado. De dia, ninguém via nada. À noite, o rugido lembrava a todo mundo quem mandava. O medo virou costume. O povo passou a medir palavra, passo, até pensamento. Ninguém queria trombar com soldado nem com capanga. Melhor se esconder, ficar quieto, fazer de conta que não viu. Maria começou a sentir os olhos em cima dela. Um dia, um soldado ficou parado tempo demais na frente da casa. Outro dia, um capanga passou e cuspiu no chão, olhando torto. Um vizinho avisou, cochichando: "Se avexe não, Maria. Estão dizendo que o coronel está perguntando de tu." Aquilo foi lapada. Ela entendeu na hora. Mulher de traidor não tem descanso. E criança, então, vixe Maria, cresce marcada. À noite, Maria sentava com o menino no colo e contava histórias para distrair. Histórias que Joaquim costumava contar. Falava de boi encantado, de onça que respeita quem respeita a terra, de santo que protege os fracos. Mas por dentro, o medo comia. Ela lembrava do rugido e sentia o cheiro do bicho, mesmo sem nunca ter visto a onça de perto. O sertão tem disso. O medo ganha forma na cabeça da gente. O dinheiro acabou rápido. As moedas guardadas viraram farinha, um pedaço de carne seca quando dava remédio para a febre do menino. A feira já não ajudava. Ninguém queria fiar para a mulher marcada. Maria tentou trabalhar mais, lavar roupa para fora, ajudar na casa de uma parenta distante, mas tudo era pouco, e a ameaça crescia. Um dia um soldado falou rindo: "Melhor essa mulher ir embora daqui." Não foi conselho, foi aviso. Enquanto isso, lá para as bandas onde o mato fecha e o chão é mais bruto, Lampião seguia escutando. Coiteiro trazia notícia. Um falava da onça, outro dizia que o coronel estava abusando demais. Lampião, sentado num toco, limpando o rifle, escutava calado. Ele conhecia esse tipo de homem. Coronel que se acha dono de vida e morte, usando bicho para matar gente. Aquilo mexia com ele, não por bondade, mas por memória. Lampião tinha visto injustiça demais para fingir que não era com ele. Num fim de tarde, um cangaceiro comentou: "Capitão, estão dizendo que esse coronel está se gabando da onça. Diz que ninguém peita." Lampião deu um sorriso curto, sem alegria. Todo cabra que se gaba demais esquece que o sertão não perdoa. Mas ainda não era a hora. Lampião não agia por impulso. Ele deixava a coisa fermentar, deixar o abuso crescer até ficar impossível de esconder. Maria das Dores passou a dormir mal. Qualquer barulho fazia ela acordar sobressaltada. O menino teve pesadelo, acordou gritando, dizendo que ouviu o rugido. Maria abraçou ele, tremendo. "Ave Maria, isso não é vida." Naquele momento ela soube. Não dava mais para ficar. Se ficasse, ia acabar igual a Joaquim. Ou pior, ia ver o filho crescer no medo até um dia sumir também. Ela começou a juntar o pouco que tinha. Um pano, um prato, umas roupas do menino, um retrato velho de Joaquim. Esperou a lua minguar, noite mais escura. Não contou a ninguém. No sertão, boca de mais mata. Quando a noite chegou, ela saiu com o menino pela mão, andando devagar, evitando estrada, arrodeando pelo mato ralo. O coração batia feito zabumba. Qualquer estalo parecia soldado. Ela não sabia para onde ir, só sabia de onde precisava sair. Lembrou das histórias que ouvia na feira, dos cochichos sobre Lampião. Uns diziam que ele ajudava gente como ela. Outros diziam que era pior ainda. Maria não sabia em que acreditar. Mas naquele momento, qualquer coisa parecia melhor do que a onça do coronel. Enquanto Maria se afastava, o sertão parecia observar, calado. A casa ficava para trás, vazia, com lembrança pendurada nas paredes. A terra, que Joaquim tinha cuidado com tanto esforço, ficava nas mãos do coronel. A injustiça tinha vencido ali, pelo menos por enquanto. E lá longe, Lampião ainda não tinha se mexido. Mas o nome de Maria das Dores, sem que ela soubesse, já começava a caminhar em direção ao bando.
A história estava se esticando, amarrando ponta com ponta. O rugido tinha calado uma vida, mas também tinha acordado algo antigo no sertão. E quando isso acorda, não volta a dormir fácil. Maria das Dores caminhava como quem pisa em vidro. Cada passo era cuidado, arrodeando moita, desviando de pedra, sentindo o chão frio da noite subir pelos pés. O menino ia calado, segurando firme a mão da mãe, os olhos arregalados demais para a idade que tinha. Oxente, criança não devia conhecer esse tipo de medo. Mas no sertão, medo aprende cedo. Ela evitava a estrada batida. Sabia que ali passava volante, passava capanga, passava fuxico. Preferiu vereda torta, trilha de bicho, caminho onde só matuto acostumado se mete. O coração batia tão forte que parecia querer pular pela boca. Em alguns momentos, ela parava encabulada só para escutar. O sertão à noite tem vida própria. Grilo canta, coruja pia, folha estala, tudo parece aviso. Em certo ponto, o menino trupicou numa raiz e quase caiu. Maria segurou ele no ar. O menino chorou baixinho. Ela tapou a boca dele com carinho, não por raiva, mas por medo. Se avex não bichinho, já passa. Mas ela mesma não acreditava muito. A cabeça girava. Pensava em Joaquim. Pensava na casa. Pensava no cercado da onça. Eita gota serena, aquilo era pior que pesadelo. Caminharam até o corpo não aguentar mais. Pararam perto de um lajedo, onde umas árvores ralas davam sombra. Maria sentou, abraçou o menino. Deu um pedaço de farinha que tinha guardado num pano. A água era pouca, contada em goles. O menino dormiu agarrado nela, cansado. Maria ficou acordada, vigiando, rezando baixo, pedindo proteção a Nossa Senhora, a São José, a qualquer santo que estivesse escutando. No dia seguinte, seguiram cedo. O sol apareceu rápido, queimando tudo. O sertão parecia não ter fim. Passaram por uma vila pequena, dessas que mal aparecem no mapa. Maria evitou falar com gente demais. Comprou um pouco de comida com as poucas moedas que tinha. Um homem comentou, sem saber com quem falava: "Esse coronel Amâncio tá se achando demais." Maria sentiu o estômago gelar. O nome dele vinha atrás dela feito sombra. Mais adiante, numa encruzilhada de terra batida, Maria trombou com um soldado sozinho. O fardamento era da volante, mas o jeito não era de valentão. O homem olhou para ela e para o menino. Reconheceu na hora. Era Ramiro, rapaz novo, recrutado à força, desses que ainda têm alma. Ele tinha visto Joaquim ser levado, tinha ouvido o rugido naquela noite. Aquilo não saía da cabeça dele. Ramiro ficou parado, mão perto do rifle. Maria sentiu as pernas tremerem. Pensou que ali era o fim, mas o soldado desviou o olhar. "Vão embora, mulher", disse baixo. "Não é bom ficar por aqui." Não falou mais nada, nem perguntou, só virou de costas. Maria entendeu. Agradeceu com os olhos. Aquilo não era coragem grande, mas era humanidade num mundo arretado. E às vezes isso basta para mudar destino. Seguiram caminho. Maria sentia que alguém tinha deixado uma brecha no muro do medo. Não sabia até onde ia dar, mas era uma chance. À noite dormiram escondidos debaixo de um juazeiro. O menino sonhou de novo, murmurando o nome do pai. Maria acordou com lágrima escorrendo, sem fazer barulho. Amor perdido pesa mais quando a gente precisa ser forte. No terceiro dia começaram a ouvir histórias. Não histórias contadas para eles, mas faladas ao vento. Em feira pequena, num canto de venda, uma mulher comentou: "Os homens de Lampião passaram por aqui semana passada." Outra respondeu: "Dizem que deixaram dinheiro para quem estava passando fome." Um velho completou: "Bandido ou não, esses cabras mexem com coronel." Maria ouviu calada. O nome de Lampião soava diferente agora. Não era só medo. Tinha algo de promessa ali, mesmo que torta. Ela não queria vingança, queria justiça. Queria que o nome de Joaquim não ficasse sujo. Queria que o filho crescesse sem carregar culpa que não era dele. Ela começou a perguntar com cuidado: "Vocês sabem por onde anda esse Lampião?" Alguns se afastavam desconfiados.
Outros davam indicação vaga, apontando para o mato, para a serra distante. Pergunte pelos coiteiros, disseram. Quem anda por ali sempre sabe. O sertão, aos poucos, foi mudando de cara. A terra ficava mais bruta, menos pisada. Maria sentia que estava entrando em território onde a lei do coronel não mandava tanto. Mesmo assim, o medo não largava. E se Lampião fosse pior? E se ela entregasse o filho a outro tipo de violência? Essas perguntas vinham, mas ela empurrava para longe. Não dava para voltar. Numa tarde quente, pararam perto de um riacho raso. Maria lavou o rosto, o menino brincou com a água. Por um instante, parecia vida normal. Mas logo um barulho de cavalo quebrou a calma. Maria puxou o menino, se escondeu. Passaram 2 homens armados, chapéu baixo, cartucheira cruzada. Não eram da volante, o jeito era outro. Eram cangaceiros. Maria sentiu o coração disparar. Aquilo que ela buscava tinha encontrado ela. Os homens passaram sem ver, seguindo adiante. Um deles comentou: "O capitão quer saber de um caso de onça." Maria gelou. Lampião já sabia. A história dela tinha corrido mais rápido que os próprios passos. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro quase invisível era o sinal de que a fuga tinha acabado e outra coisa estava começando. O sertão, que tinha tomado tudo dela, agora apontava um caminho. Um caminho perigoso, cheio de espinho, mas era o único que restava. E enquanto Maria das Dores se levantava, ajeitando o pano no ombro e puxando o menino pela mão, o vento quente levou adiante o nome dela. Um nome simples, misturado a uma injustiça grande. Um tipo de história que Lampião não costumava ignorar. Depois de trombar com aqueles 2 homens armados e sumirem no mato feito sombra, Maria das Dores sentiu que o chão tinha mudado debaixo dos pés. O sertão continuava o mesmo, seco, quente, arretado, mas a sensação era outra. Agora, o perigo não vinha só de trás, vinha de todo lado. Oxente era como andar no escuro sabendo que alguém observa. Ela e o menino seguiram devagar, mais atentos que antes. Cada marca no chão parecia sinal, cada galho quebrado, aviso. Maria não era besta. Sabia que aquele território já não era só de matuto comum. Era terra de cangaceiro. E isso podia ser salvação ou perdição. No fim da tarde, chegaram a um povoado pequeno, desses que parecem abandonados até alguém aparecer na porta. Casas baixas, capela simples, um armazém caindo aos pedaços. O sino da igreja tocava lento, chamando para a reza. Maria entrou na capela, acendeu uma vela. Pediu proteção, pediu força, pediu juízo, não pediu vingança, ainda não. Do lado de fora, ouviu conversa. 2 homens falavam baixo perto do armazém. Lampião tá perto. Não diga. Iguá, dizem que ele anda invocado com um coronel desses lados. Maria sentiu o estômago revirar. Aquilo confirmava o que ela já desconfiava. A história de Joaquim tinha atravessado o sertão mais rápido que ela. Ela se aproximou com cuidado. Não se meteu logo. Esperou ouvir mais. Um dos homens comentou: "O capitão não gosta de abuso. Ainda mais quando envolve bicho sendo usado para matar gente." O outro respondeu: "Pois é, dizem que essa onça vai dar o que falar." Maria respirou fundo. Aquilo era o máximo que ela podia esperar. Não garantia nada, mas mostrava que o caso não tinha sido esquecido. O menino puxou a saia dela. "Mainha, tô cansado." Maria ajoelhou, olhou nos olhos dele. "Já falta pouco, bichinho. Se avexe não." Dormiram num canto cedido por uma mulher velha, dessas que conhecem o mundo pela dor. A mulher não perguntou muito, só disse: "Vocês estão fugindo, né?" Maria assentiu. "Então durmam. Amanhã sigam para a serra. Perguntem por quem anda camuflado." Maria agradeceu. No sertão, ajuda vem assim, sem nome. Na manhã seguinte, seguiram cedo. A serra parecia longe, mas era para lá que os passos levavam. O calor apertava. O menino andava calado, só reclamando quando a sede batia.
Maria dividia a água com cuidado, contando gole. O medo agora era misturado com expectativa. Cada curva do caminho podia revelar algo. Perto do meio-dia, ouviram assobio. Não era de passarinho, era sinal. Maria parou. 2 homens surgiram do mato, armados, chapéu de couro, cartucheira cruzada. Cangaceiros, não apontaram arma de imediato. Um deles perguntou: "Quem são vocês e o que fazem por aqui?" A voz era firme, desconfiada. Maria respondeu com a verdade, sem floreio. "Tô fugindo. Meu marido foi morto por um coronel. Tenho um menino, procuro ajuda." Os homens se entreolharam. Um deles comentou: "É a história da onça." Maria sentiu o coração disparar. "Conhecem?" perguntou, quase sem voz. "Conhecemos", respondeu o outro. "O capitão quer ouvir." Eles mandaram Maria e o menino seguirem à frente, sem correr, sem olhar para trás. Caminharam por mais um tempo até chegar num acampamento improvisado. Homens sentados, limpando armas, comendo farinha, rindo baixo. Não era bagunça, era organização. E no meio deles, sentado numa pedra, chapéu baixo, olhar atento, estava Lampião. Ele não levantou de imediato. Observou. Viu a mulher magra, o menino cansado, os pés feridos. Viu verdade ali. Quando falou, foi sem gritar. "Chegue, mulher, conte." Maria sentiu o corpo tremer, mas falou. Contou de Joaquim, da acusação falsa, da onça, do rugido, da fuga. Não dramatizou, não precisava. A história falava por si. Lampião escutou tudo em silêncio. O rosto dele endureceu aos poucos. Um cangaceiro xingou baixo. "Fi de rapariga", outro comentou. "Esse coronel tá se achando." Lampião levantou a mão pedindo silêncio. Olhou para o menino. "E tu, cabra pequeno, lembra do teu pai?" O menino assentiu. Ele era bom. Aquilo bastou. Lampião se levantou devagar. Andou uns passos, pensativo. O sertão parecia segurar o fôlego. Ele falou, enfim: "Isso não é só sobre um homem morto. É sobre medo demais espalhado. E medo demais sempre volta para o dono." Maria sentiu algo mudar dentro dela. Não era alegria. Era alívio misturado com medo do que vinha. Lampião não prometeu nada. Não disse que ia resolver. Só mandou que Maria e o menino ficassem. Ninguém mexe com eles. Aquilo, vindo dele, era a ordem. Os cangaceiros assentiram. A história tinha chegado ao ponto que não dava mais para ignorar. Enquanto o sol se punha atrás da serra, pintando o céu de vermelho queimado, Maria entendeu que a fuga tinha terminado ali. O que vinha agora não era mais correr, era esperar. E no sertão, quando o Lampião decide esperar, é porque algo grande está sendo arrumado. Maria das Dores passou a primeira noite no acampamento sem conseguir dormir direito. O menino dormiu logo, estirado num pano estendido no chão, cansado até os ossos. Ela ficou acordada, ouvindo o barulho miúdo do sertão, o estalo da lenha, o sussurro dos homens em volta da fogueira. Aquilo não era bagunça de bandido, era arrumação de gente que vive no fio da navalha. Oxente, dava para sentir. Lampião não ficou vigiando nem cercando. Mandou trazer comida, água, um pedaço de carne seca. Um cangaceiro brincou com o menino, ensinou a fazer um apito de folha. Maria observava tudo, encabulada. O medo não tinha ido embora, mas tinha mudado de forma. Agora era medo do que podia acontecer depois. De manhã cedo, Lampião chamou Maria para conversar. Não levantou a voz, não fez pose. Sentou num toco, tirou o chapéu, limpou o suor da testa. "Quero ouvir de novo", disse, devagar. Maria contou tudo outra vez, com detalhe. Falou do imposto, da denúncia, do vizinho que traiu, do papel assinado, da onça usada como sentença. Falou do rugido, do silêncio depois, do menino perguntando do pai. Não chorou. A voz saiu firme, como quem já tinha chorado tudo. Lampião escutou, olhando para o chão, mexendo com um graveto. Quando ela terminou, ele ficou um tempo calado. Um cangaceiro comentou, invocado: "Isso é desmantelo." Outro falou: "É peia que esse coronel precisa levar." Lampião levantou a mão.
Silêncio voltou. Esse caso não é só teu, mulher, disse Lampião. Isso é coisa que se espalha. Hoje foi teu marido, amanhã é outro cabra, depois é um povoado inteiro. Ele conhecia bem essa escalada. O sertão já tinha mostrado isso muitas vezes. Coronel que prova o gosto do medo nunca se satisfaz fácil. Ele mandou chamar os homens mais próximos. Chegaram uns 5, todos calejados, sujos de estrada. Lampião falou baixo, mas todo mundo escutou. Quero saber tudo desse coronel. Onde mora, quantos homens tem, quem anda com ele, onde fica essa onça? Um cangaceiro respondeu. O cercado fica no fundo das terras, bem arrodeado. O bicho já matou mais de um. Outro completou. O povo tem medo até de falar. Lampião coçou o queixo pensativo. Medo é arma, mas arma também falha. Olhou para o menino que brincava com um troço de madeira. E esse cabra pequeno aqui não tem culpa nenhuma. Maria sentiu o coração apertar. Aquilo era a primeira vez que alguém de poder falava do filho dela como gente, não como problema. Lampião mandou Maria e o menino ficarem no acampamento por uns dias. Aqui ninguém mexe. Aquilo era ordem. Um cangaceiro mais novo perguntou curioso. Capitão, vai mexer com esse coronel? Lampião respondeu seco. Ainda não. Primeiro, quero ver até onde vai a ousadia dele. No cangaço, nada era feito no impulso. Tudo tinha tempo. Nos dias seguintes, o bando se movimentou pouco. Mandaram coiteiros, ouviram histórias, confirmaram nomes. O dinheiro aparecia sempre no meio. Imposto roubado, terra tomada, promessa não cumprida. A onça era o ponto final de tudo. Quem devia, quem reclamava, quem atravessava o caminho, acabava lá. Aquilo revoltava até cangaceiro acostumado com sangue. Maria começou a ajudar no que podia. Cozinhava, lavava pano, cuidava do menino. Os homens respeitavam. Sabiam que mexer com mulher e criança traz desgraça. À noite, em volta da fogueira, histórias corriam. Falavam de Lampião, de emboscada, de volante, de traição. Maria escutava tudo, aprendendo sem querer como funcionava aquele mundo. Num desses serões, um cangaceiro comentou. Capitão, o coronel anda se gabando. Diz que se Lampião aparecer, vira comida de onça. O riso foi geral. Lampião não riu, só olhou para o fogo. Quem fala demais acaba se enrolando, disse. E onça não respeita patente. Maria entendeu ali que algo estava sendo armado. Não sabia como, nem quando, mas sentia. O ar do acampamento mudou. Os homens começaram a revisar arma, contar munição, cochichar mais baixo. O sertão parecia segurar o fôlego. Numa manhã, Lampião chamou Maria de lado. Mulher, quero que tu entenda uma coisa, disse. O que eu fizer daqui para frente não é só por teu marido. É para que esse tipo de coisa não vire regra. Maria assentiu. Não pediu nada. Só agradeceu. Amor perdido não se recupera, mas justiça, às vezes, ajeita o que ficou torto. Enquanto isso, lá nas terras do coronel Amâncio, o clima era de soberba. Ele ria, bebia, dizia que ninguém peitava ele. Mandou reforçar o cercado da onça. Mandou espalhar mais medo. Achava que estava no controle. Não sabia que o nome dele já tinha sido pronunciado no meio do mato, onde decisão não volta atrás. E assim, sem alarde, o primeiro contato tinha se transformado em compromisso silencioso. Maria e o menino não eram mais só fugitivos. Eram parte de uma história que estava sendo puxada devagar, como faca sendo afiada. O sertão já tinha escolhido o lado. E quando isso acontece, o resto é só questão de tempo. Lampião passou a noite quase toda acordado. Não era insônia, era cálculo. Sentado longe da fogueira, com o chapéu puxado até a testa, ele pensava no coronel Amâncio, na onça, no medo espalhado feito praga. Pensava também no dinheiro que sempre aparecia por trás dessas histórias.
Dinheiro de imposto arrancado de matuto, dinheiro de terra tomada, dinheiro de promessa quebrada. No sertão, quem controla o dinheiro acha que controla a vida. Lampião conhecia esse jogo melhor que ninguém. Quando o dia clareou, chamou os homens mais chegados. Não fez discurso grande. Falou baixo, sério. Isso aqui não é só vingança por um cabra morto. Se fosse, já tinha acabado. Os cangaceiros escutavam atentos. Esse coronel usa onça para governar. Enquanto isso existir, ninguém dorme em paz naquela ruma de vila. Um deles comentou, então é para acabar com o símbolo. Lampião assentiu. É, com o símbolo e com quem se esconde atrás dele. Ele explicou o perigo. Volante perto, coiteiro sob pressão, estrada vigiada. Qualquer passo errado virava desmantelo. Não quero ruma de sangue à toa, disse. Quero que o medo volte pro colo de quem criou. Aquilo não era bravata, era estratégia. Lampião não queria virar aquilo que combatia. Não queria matar inocente nem usar criança como escudo. Isso ele sempre deixou claro. Mandou espalhar boato, deixar o sertão falar. Que Lampião estava longe, machucado, com pouco homem. Que o bando tinha se dividido, que o capitão estava mais fraco. Esses fuxicos sempre chegavam nos ouvidos certos. Coronel adora notícia que massageia o ego. Enquanto isso, coiteiros iam marcando caminho, contando número de homens, rotina do cercado. Hora que o coronel bebia, hora que dormia. Tudo no tempo certo. Maria das Dores não foi chamada para ouvir plano nenhum. Lampião achava melhor assim. Se alguma coisa desse errado, ela não podia saber demais. Mesmo assim, ela sentia o peso no ar. Os homens falavam menos. O menino era mantido mais perto da fogueira. Ninguém dizia nada, mas todo mundo sabia que vinha coisa grande. Numa tarde abafada, Lampião chamou Maria de lado. Mulher, o que eu vou fazer não traz teu marido de volta. Maria assentiu. Eu sei, mas vai fazer com que o nome dele não fique pisado. Aquilo atingiu mais fundo que promessa de vingança. Maria sentiu o peito apertar. Isso já basta, respondeu. Lampião olhou para a serra ao longe. Pensava nos muitos casos parecidos. Pensava em quando ele mesmo tinha sido empurrado para esse caminho, por abuso, por traição, por um sistema que não deixava saída. O cangaço para ele não era aventura. Era resposta torta a um mundo mais torto ainda. Ele sabia que cada decisão deixava rastro. Mas sabia também que não decidir era escolher o lado do opressor. À noite, um coiteiro chegou suado, ofegante. Capitão, o coronel está se gabando na feira. Disse que se Lampião aparecer, vira comida da onça. Alguns cangaceiros riram. Lampião não. Então ele já mordeu a isca, disse. Agora é só puxar. O plano não era ataque direto. Lampião queria que o coronel se sentisse seguro, confiante. Que baixasse guarda, que mostrasse tudo. A onça seria o centro de tudo, não como espetáculo, mas como prova. Para o povo ver, para a história correr. Não era só matar o coronel, era desmontar o medo. Enquanto isso, Maria sonhou com Joaquim. Sonhou que ele sorria em silêncio. Acordou chorando, mas não de desespero. Era outra coisa, mistura de saudade e alívio. O menino dormia tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Talvez sentisse, mesmo sem entender, que algo estava sendo ajeitado. Lampião deu a ordem final no amanhecer seguinte. É agora. Os homens se levantaram sem barulho. Pegaram arma, ajeitaram cartucheira, esconderam o rosto. Ninguém falou alto. No sertão, quando o silêncio fica pesado demais, é porque a decisão já foi tomada. E lá longe, o coronel Amâncio continuava acreditando que mandava em tudo. Bebia, ria, contava vantagem. Não sabia que o medo que ele espalhou estava voltando, arrodeando devagar, feito onça farejando presa. A história tinha passado do ponto sem retorno. E quando isso acontece, nem dinheiro, nem patente, nem bicho bravo segura. O sertão acordou estranho naquele dia. Não era presságio de chuva, nem sinal de seca. Era um silêncio atravessado, desses que deixam até bicho encabulado.
Lampião e seus homens se moveram ainda de madrugada, camuflados na própria paisagem, como sempre fizeram. Não havia pressa. Pressa é coisa de quem teme errar. Ali, cada passo era pensado, cada parada tinha motivo. O coronel Amâncio estava seguro demais. Dormira pesado depois de uma noite regada a pé de cana e conversa fiada. Tinha mandado avisar que naquele dia ia dar exemplo de novo. Queria mostrar força, queria que o povo visse. A onça tinha sido alimentada desde cedo, deixada nervosa, invocada. Era espetáculo de medo. E o coronel gostava de espetáculo. Lampião sabia disso. Sabia também que homem que gosta de se exibir baixa a guarda sem perceber. Os coiteiros tinham avisado do movimento da arrumação feita no cercado, dos capangas espalhados mais preocupados em intimidar do que em vigiar. Tudo do jeito que Lampião esperava. Os cangaceiros se espalharam sem alarde. 2 ficaram de olho na estrada, outros se arrodearam pelo mato mais fechado. Lampião avançou com poucos homens, os mais experientes. Não queria troca de tiro grande, não queria desmantelo, queria precisão. O povo começou a se juntar aos poucos, chamado pelo medo. Ninguém queria ir, mas ninguém ousava faltar. Mulheres de cabeça baixa, homens calados, crianças agarradas nas saias. Maria das Dores não estava ali. Lampião tinha mandado manter ela e o menino longe. Aquilo não era coisa para olho de quem já tinha sofrido demais. O coronel apareceu com ar de dono do mundo. Bota limpa, chapéu bem posto, sorriso torto. Falou alto, discursou sobre ordem, sobre traição, sobre bandido. Usava palavras grandes para justificar crueldade miúda. Apontou para o cercado da onça, que andava de um lado para o outro, rosnando baixo. O bicho sentia o clima. Onça não entende discurso, mas reconhece medo. Foi aí que Lampião deu o sinal. Um estalo curto, quase imperceptível. Um dos cangaceiros derrubou o homem que guardava o portão lateral. Outro cortou a corda que mantinha a tranca principal travada. Tudo rápido. Quando o coronel percebeu que algo estava errado, já era tarde. O primeiro tiro não foi para matar, foi para confundir. Capanga correu para todo lado, sem saber de onde vinha a ameaça. O povo se jogou no chão, gritando. O coronel tentou correr, mas o caminho dele o levou direto para o lugar que ele achava seguro. O cercado. A onça rugiu mais alto, sentindo o cheiro do desespero. Lampião apareceu então, saindo do mato, arma baixa, passo firme. Não gritou, não xingou, só olhou para o coronel. Acabou, Amâncio. A voz saiu calma, mais assustadora que grito. O coronel tentou falar, tentou prometer dinheiro, tentou ordenar. Nada saiu direito. O medo que ele espalhou voltou tudo de uma vez. Trupicou, caiu de joelhos, tentou se agarrar na cerca. A madeira velha cedeu. A onça avançou. Não foi espetáculo longo, não foi bonito, foi rápido e definitivo. O símbolo do medo cumpriu o papel final. Alguns fecharam os olhos, outros ficaram parados, sem entender. O rugido ecoou diferente daquela vez. Não era aviso, era fim. Lampião mandou os homens afastarem o povo. Ninguém aqui tem culpa, disse alto. Isso acabou hoje. Os capangas largaram armas e se entregaram. A volante, que chegou tarde demais, não teve coragem de reagir. O sertão tinha visto. E o sertão lembra. Quando tudo se aquietou, Lampião olhou para o cercado. A onça andava confusa, sangue no focinho, sem entender por que o mundo tinha mudado. Lampião não sentiu raiva do bicho, sentiu pena. Mandou um dos homens mais certeiros resolver, rápido, sem sofrimento. Um tiro seco, silêncio. O medo, que tinha dono certo por tanto tempo, ficou sem endereço. O povo começou a respirar diferente. Não era alegria, era alívio, um tipo de paz cansada, dessas que vem depois de muita opressão. Lampião não ficou, nunca ficava. Mandou recolher papel, dinheiro, prova de abuso. Mandou soltar quem estava preso sem motivo. Disse que aquilo ali não podia voltar a acontecer. Não fez promessa grande, só fez o necessário.
Enquanto o sol começava a baixar, pintando tudo de laranja queimado, a história já começava a se espalhar, não como bravata, mas como aviso. O medo tinha mudado de dono. E no sertão, quando isso acontece, ninguém esquece. Quando o silêncio voltou de vez, não foi aquele silêncio pesado de medo antigo. Era outro. Um silêncio cansado, como depois de uma ventania grande que derruba tudo e deixa o ar parado, esperando se ajeitar. O povo foi se levantando devagar, olhando em volta como quem acorda de um pesadelo longo. Ninguém sabia muito bem o que dizer. Oxente, depois de tanto tempo com medo na goela, palavra demora a sair. Lampião caminhou entre as pessoas sem pressa. Não ergueu arma, não fez pose. Passava e o povo abria caminho, não por pavor, mas por respeito misturado com espanto. Alguns homens choravam calados, mulheres apertavam filhos no peito. Tinha gente que ainda tremia. O medo não some de uma vez só. Ele vai largando aos poucos, feito bicho ferido. Lampião mandou juntar tudo o que encontrassem do coronel. Dinheiro guardado em cofre, papel de terra, lista de dívida, recibo falso, promessa nunca cumprida. Tudo foi posto numa mesa improvisada, em frente à casa grande. O que era roubo foi separado. O que era papel sujo foi mostrado ao povo. Isso aqui não é lei, disse Lampião. É abuso. Ninguém contestou. Todo mundo sabia. Alguns homens se aproximaram, reconhecendo coisa perdida. Um chapéu, um recibo, um pedaço de terra tomado à força. Lampião mandou devolver. Cada coisa para o dono. Não teve festa, não teve grito. Só aquele movimento quieto de quem recupera algo que achava perdido para sempre. Aquilo valia mais que dinheiro. Maria das Dores chegou mais tarde, trazida por um dos coiteiros. Vinha com o menino pela mão, o coração apertado, sem saber o que ia encontrar. Quando viu o cercado vazio, o sangue seco, sentiu as pernas falharem. Não por vingança, mas por confirmação. Aquilo era o fim de uma espera longa demais. Lampião se aproximou, tirou o chapéu. O que aconteceu aqui não traz teu marido de volta, disse do mesmo jeito que tinha falado antes. Mas agora ele não é mais chamado de traidor. Maria assentiu, com lágrima escorrendo. O menino olhava em volta, sem entender tudo, mas sentindo que algo pesado tinha sido retirado do caminho. Um dos homens trouxe um pedaço de pano, achado perto do cercado. Era o chapéu de Joaquim, rasgado, sujo, mas reconhecível. Maria pegou com cuidado, como se fosse vidro fino. Apertou contra o peito. Não gritou. Não caiu. Só respirou fundo. Agora podia chorar de verdade. Lampião mandou cavar perto do cercado. Não para achar tudo, porque muita coisa o sertão já tinha levado, mas para marcar o lugar. Uma cruz simples foi levantada, sem nome grande, sem data bonita. Só um pedaço de madeira e uma frase riscada à faca. Aqui o medo mandou por muito tempo. Não precisava dizer mais nada. A volante chegou depois, atrasada, confusa. Viu o estrago, viu o povo, viu Lampião. Não reagiu. Sabia que ali qualquer bala ia virar guerra grande. Lampião falou pouco. Isso aqui acabou. Levem quem quiserem, mas não mexam mais com esse povo. Os soldados se entreolharam encabulados. Alguns baixaram a cabeça. Outros fingiram não ouvir, mas entenderam o recado. O dinheiro que sobrou foi dividido. Parte ficou para quem tinha perdido tudo. Parte foi usada para comprar comida, remédio, pano. Não teve sobra para luxo. Lampião não gostava de ostentação. O que passou da mão dele virou sobrevivência para outros. Aquilo fazia diferença no sertão. Maria foi chamada de novo. Lampião perguntou o que ela queria fazer. Ficar, ir embora, voltar para a terra. Maria pensou. Quero ir embora daqui. Esse lugar guarda dor demais. Lampião assentiu. Mandou arrumar cavalo, comida para viagem, algum dinheiro. Teu filho não cresce com medo. Aquilo era mais conselho que ordem. À noite, o povo se juntou em roda, não para festejar, mas para respirar junto. Reza foi feita. Alguém cantou baixo.
O sertão, pela primeira vez em muito tempo, parecia menos apertado. O medo tinha sido arrancado pela raiz, mas o buraco ainda estava ali. Leva tempo para fechar. Lampião não ficou até o outro dia. Nunca ficava. Sabia que presença demais cria outro tipo de dependência. Ele partiu ainda de madrugada com os homens, sumindo no mato feito sempre. Deixou para trás uma vila que não sabia se agradecer ou se temer o futuro. Mas sabia uma coisa: aquela onça não rugia mais. E enquanto o bando se afastava, a história começava a mudar de boca em boca. Não como bravata, mas como memória. O sertão guarda esse tipo de coisa. Guarda bem. O sertão tem um jeito próprio de guardar as coisas. Ele não escreve em papel, não assina documento, não grava em retrato. Guarda na fala, no silêncio e na lembrança passada de boca em boca. O que aconteceu nas terras do Coronel Amâncio não virou notícia grande, não saiu em jornal de cidade distante. Virou caso. Caso contado em feira, em beira de fogão, em noite de lua fraca, quando o povo se ajunta para espantar o medo com conversa. Diziam que ali houve um tempo em que uma onça mandava mais que juiz, que gente sumia sem corpo, sem nome, sem direito de chorar. Diziam também que teve um dia em que esse medo se virou contra quem criou. Uns falavam que foi castigo de Deus. Outros diziam que foi coisa de Lampião. A maioria concordava que foi o sertão cobrando o que lhe deviam. Maria das Dores não ficou ali para ouvir tudo isso. Partiu cedo com o menino, levando pouca coisa e muita memória. Passou por vilas, por feiras, por caminhos que Joaquim tinha conhecido. Em cada lugar, encontrava alguém que já tinha ouvido falar do caso. Às vezes, reconheciam o chapéu rasgado. Às vezes, perguntavam do menino. Maria respondia pouco, preferia seguir. Com o tempo, a dor foi mudando de lugar. Não ficou menor, mas ficou mais suportável. O menino cresceu sabendo quem foi o pai. Não como traidor, não como acusado, mas como homem direito que caiu num tempo torto. Maria fez questão de contar a verdade, sem floreio. Teu painho morreu porque teve gente que abusou demais. Aquilo bastava. Lampião seguiu o caminho dele. Continuou sendo perseguido, caçado, falado. Teve quem o chamasse de bandido, teve quem chamasse de justiceiro. Ele nunca se explicou. No sertão, quem tenta se explicar demais acaba perdendo o respeito. Mas entre o povo que tinha visto o medo mudar de dono, o nome dele era dito com cuidado. Não como santo, como resposta. O lugar do cercado virou mato de novo. A cruz simples ficou por um tempo, depois caiu com chuva e vento. Mas ninguém construiu nada ali. O chão parecia marcado. Criança não brincava por perto, bicho passava largo. Era como se a terra lembrasse. E terra, quando lembra, ensina. Alguns coronéis da região começaram a medir mais os passos, não por bondade, mas por aviso. O caso da onça tinha corrido longe, tinha mostrado que abuso demais chama atenção errada, que dinheiro, patente e ameaça não seguram tudo, que o sertão, mesmo calado, observa. À noite, quando o vento sopra diferente e o silêncio pesa, ainda tem quem jure ouvir um rugido distante, não de onça, de lembrança, mas agora esse som não paralisa, serve de aviso. O povo aprende assim, pelo que dói. E quando alguém pergunta como foi, quem escutou responde do mesmo jeito. Foi assim que se deu. Um homem morreu injusto. Uma mulher fugiu com um filho. Um coronel se achou dono do medo. E Lampião passou. Nada além disso. Porque no sertão, quem entende, entende com pouco. Você está no tempo de cangaço. Se essa história chegou até você, é porque ainda tem muita coisa para ser lembrada. Diga de onde você escuta e se avexe não. Porque enquanto houver quem conte, o medo não manda sozinho.